Bom, amados do Senhor, hoje eu quero falar sobre um tema que no meu texto base se encontra em 1 Reis, no seu capítulo 13. Muitas são as vezes que Deus fala conosco, e eu já digo de pronto que hoje Deus fala de várias formas, mas a forma que eu mais vejo Deus falar é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E quando Deus nos dá uma palavra, Ele praticamente abre o nosso entendimento. E quando Deus fala conosco, nós temos exatamente que fazer aquilo que Deus nos dá como orientação. Eu quero trazer hoje uma palavra para você entender que é muito perigoso desobedecer a Deus. E que existem pessoas que infelizmente falam em nome de Deus e acabam derrubando uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus. E isso é muito triste. E tem na Bíblia esse exemplo para que a gente possa refletir e conversar um pouco melhor. Gostou até aqui? Vem comigo! Bom, queridos, eu quero falar de forma clara, objetiva. Peço encarecidamente que você não saia do vídeo antes que eu termine, porque o tema ele é realmente maravilhoso. Em 1 Reis, no seu capítulo 13, eu não vou ler, porque eu irei explicar, onde o profeta, um homem de Deus, ele recebeu a palavra do Senhor para ir até Betel, para profetizar contra o rei Jeroboão, principalmente por toda a idolatria, tudo que estava acontecendo, toda a parte de corrupção espiritual que estava acontecendo naquela localidade. O rei Jeroboão estava fazendo coisas tão incríveis e que quando o homem de Deus chegou, ele estava exatamente queimando incenso no altar. Então, o profeta, o homem de Deus diz para Jeroboão: olha, Deus me deu uma palavra. E ele fala exatamente que o altar, ele se fenderia e as cinzas se derreteriam. Assim que o rei Jeroboão ficou ouvindo essas palavras do profeta, então ele levanta sua mão e fala: pega-o! E com certeza era para aprisioná-lo, para tirá-lo, porque ele queria que aquela palavra fosse totalmente aniquilada. Mas aquela era a palavra do Senhor. E quando ele levantou a sua mão, segundo a palavra diz que a mão do rei secou. Automaticamente nesse momento, o rei Jeroboão, vendo isso, ele suplica ao homem de Deus, ao profeta do Senhor. Suplica ao teu Deus. Olha o que o rei Jeroboão está pedindo para o profeta. Suplica ao teu Deus. Porque o rei Jeroboão já estava tão longe do Eterno, tão longe de Deus, que ele nem considerava que ele conseguia falar com Deus e nem considerava mais o Eterno como seu Deus. Aquele homem de Deus, ainda segundo a vontade do Eterno, suplica a Deus. A mão do rei volta ao normal. O rei Jeroboão fica muito alegre. Então ele vai chegar para aquele profeta e vai dizer: olha, vem à minha casa, eu quero que você venha, que eu ainda vou te dar presentes, eu quero que você fique ali, fique confortável. Porém, o homem de Deus, ele diz que ainda que você me desse a metade do seu reino, eu não vou à sua casa, nem vou comer pão e nem vou beber água. E nem voltarei pelo mesmo caminho que vim, porque isso era uma ordem do Senhor. Eu quero pedir que você grave essa informação. A ordem de Deus a esse profeta que foi profetizar contra o reinado de Jeroboão, contra a corrupção espiritual, é de que ele, ali naquele lugar em Betel, ele não comesse pão, não bebesse água, e quando ele retornasse fosse pelo caminho diferente. Bom, feito isso, então o homem de Deus, o profeta do Senhor, ele vai retornando. E ele faz exatamente como Deus tinha lhe pedido. Ele vai por outro caminho que não foi o que ele veio, por um caminho diferente. Nesse meio tempo, nós temos agora mais um personagem que entra nessa passagem, que é o profeta velho. Os filhos dele chegam até ele e contam tudo o que aconteceu. Olha, pai, aconteceu isso, isso e aquilo. E aí, esse profeta velho pergunta: por qual caminho ele foi? Então eles mostram: olha, ele foi mais ou menos por aquele caminho. E esse profeta velho, ele vai até a busca desse profeta, esse homem de Deus que tinha ido com uma missão específica, com ordens específicas de Deus. E ele encontra o homem de Deus. E esse profeta velho chega diante do homem de Deus e pergunta: foi você que profetizou em Betel? Você que teve ali? Ele fala: sim, sou eu. Então esse profeta velho diz assim: olha, vem à minha casa e coma pão. E aí o homem de Deus
vai responder exatamente tudo aquilo que Deus tinha dado como instrução. Olha, eu não vou voltar para a sua casa, eu não posso nem comer pão, nem beber água, eu não posso ficar nesse lugar e não vou voltar pelo mesmo caminho. Ele tinha que ir lá, profetizar, dar a palavra que o Senhor tinha dado a ele e automaticamente já tinha que retornar. Entregou a mensagem? Retorne. Não beba água, não coma pão e não volte pelo mesmo caminho. Muito bem. Bom, meus amados, mas agora é que vem a parte crítica dessa passagem. É o momento em que o profeta velho diz o seguinte: olha, eu sou profeta como você, e um anjo me falou em ordem de Deus e me disse: faze-o voltar contigo à tua casa, onde você mora, que ele coma pão e beba água. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Ali bem nitidamente, logo depois dessa palavra, que ele mentiu. Bom, o homem de Deus ouvindo isso, ele então volta e realmente vai à casa daquele profeta velho. E ele come pão e bebe água. Só que Deus usa o profeta velho. E aí, de repente, usado por Deus, ele vai clamar e fala ao homem de Deus: porquanto foste rebelde ao Senhor e não guardaste o mandamento, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Por quê? Ele comeu pão naquele lugar, ele bebeu água naquele lugar e ali ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus. Bom, depois que ele ouve ali tudo quanto o Senhor falou através do profeta velho, agora sim o Senhor tinha usado o profeta velho, ele vai ali voltando pelo caminho que ele estava indo diferente e o leão venha ao seu encontro e o mata. Só que o leão não vai destroçar o corpo dele. O leão vai matá-lo, mas vai deixar o corpo dele inteiro estendido pelo caminho. E logo depois nós vemos que na passagem diz que o profeta ele chora e tudo mais, e ele vai lá, resgata o corpo do homem de Deus e coloca no seu próprio sepulcro. Onde ele seria enterrado, ele coloca ali o homem de Deus. Queridos, essa passagem é uma passagem linda, mas que nos traz um alerta muito importante sobre a obediência a Deus e principalmente sobre os enganadores que podem nos desviar de forma fatal em relação a Deus. Queridos, aquele homem estava fazendo tudo certo, o homem de Deus esteve diante do rei Jeroboão, entregou a mensagem de Deus, Deus deu um sinal de que realmente estava naquele negócio. O rei tentou se levantar contra o homem de Deus, a mão dele se secou, ele fez tudo certo. O rei quis presenteá-lo, quis trazê-lo com honra. Ele falou: não, ainda que você me dê metade do seu reino, não posso ficar. Não posso aqui nem beber água e nem comer pão e nem posso voltar pelo mesmo caminho. Até ali está tudo certo. Só que um profeta velho, ele faz o mesmo tipo de pedido do rei. No entanto, o homem de Deus ele teve uma atitude diferente em relação ao profeta velho, exatamente por causa de uma palavra. E é essa parte que eu quero que você possa ver comigo. Veja comigo o que o profeta velho vai dizer. Olha, eu sou profeta como você. Ou seja, se igualou espiritualmente com o homem de Deus. Olha, eu sou igual a você. Eu ouço a Deus, eu falo com Deus, eu tenho intimidade com o Eterno. Só que ele vai além. Ele fala que um anjo lhe falou por ordem de Deus. Você já ouviu aquela palavra? Assim diz o Senhor. Eu vi um anjo, o anjo me falou em ordem de Deus. E esse anjo me disse que era para o homem de Deus voltar comigo, comer pão, beber água. Qual foi a ordem que Deus tinha dado para o homem de Deus? Não coma pão e não beba água naquele lugar. E quando voltar, volte pelo caminho diferente. A ordem era simples, queridos. Simples. Só que o que realmente fez com que aquele homem desobedecesse a Deus foi acreditar numa palavra que Deus nunca disse. Deus nunca disse aquilo. Como são perigosas as vezes que nós queremos dar o crédito de ouvir a Deus de uma forma que Deus nunca falou. De uma forma onde você tem o discernimento. Deus pode falar com você. Deus pode se manifestar para falar com você. Mas hoje, meus queridos, não somente hoje, como lá atrás sempre aconteceu, há uma sede de querer ouvir a Deus de uma forma fácil.
através da espiritualidade de outro irmão, ou através de uma pessoa que diz que Deus fala o tempo todo. Queridos, eu não tenho nada contra se você quer sempre estar buscando uma pessoa que tem intimidade com Deus, vá. Mas o mais importante é você entender que se você está fazendo isso é porque você nunca está buscando ouvir a Deus. Parece contraditório, você está indo atrás do profeta, vamos dizer assim, e você não quer ouvir a Deus? Claro que não. Se você quer ouvir a Deus, busque ter intimidade com Deus. Você vê o que o profeta velho falou com ele? Olha, eu sou profeta como você. Ou seja, ele pode ouvir a Deus assim como ele pode. Se o homem de Deus tinha ouvido de Deus que ele não podia nem comer pão, nem beber água e tinha que voltar pelo caminho diferente, mas Deus também falou comigo, através de um anjo, e me disse de forma diferente. Você está vendo o perigo? Você está vendo a dificuldade que é? O profeta ali, o homem de Deus ali, acabou acreditando. Mas a Bíblia mesmo diz que ele mentiu. Ele não falou com a verdade. Depois, quando ele já está na casa do profeta velho, que já comeu pão, bebeu algo, aí sim o Eterno fala através do profeta velho, mas já dando a ele um juízo. Queridos, é muito sério o que nós estamos falando aqui. É muito sério o que nós estamos revelando através da palavra de Deus. Hoje é muito fácil você ver uma pessoa que viu, que falou e que houve revelação, que houve isso, que houve aquilo. E eu não estou aqui desacreditando pessoas que têm intimidade com Deus, mas se Deus quer falar contigo, querido, descanse. Descanse. Porque se Deus quer falar contigo, Ele vai falar. Você só tem que estar à disposição de Deus para ouvir Deus falar. Você só tem que estar com o seu ouvido aberto e seu coração totalmente entregue a Deus para ouvir o que Deus quer. Não fique procurando a Deus como se fosse uma consulta. Eu tenho que ir no profeta. Parece que está consultando a uma pessoa. Aquele ali é um servo de Deus, é um servo do Senhor, que ele tem intimidade de falar com o Eterno. Amém. Mas você precisa buscar essa mesma intimidade. Eu não consigo. Consegue. Consegue. O véu foi rasgado. Hoje você não tem mais um impeditivo de estar diante da presença do Eterno. Você não tem dificuldade nenhuma de sentir a glória de Deus. O que te impede? Se algo te impede, e se você tem essa resposta, você tem que tirar esse impedimento hoje. Porque se há um impedimento, é isso que está atrapalhando a sua vida espiritual. Não se engane, queridos. Você pode ficar correndo atrás de resposta de Deus, e isso pode ser, olha que esse homem de Deus ele nem estava buscando que alguém lhe dissesse algo, mas coincidiu. E ali naquele momento, quando ele ouve a instrução do profeta velho, ele nem sequer consultou a Deus, ele voltou piamente acreditando de que realmente um anjo tinha falado com aquele profeta velho. Então eu quero trazer esse tema para que a gente possa estar atento, para que a gente possa estar vigilante, para que a gente possa estar totalmente aberto para realmente buscar a espiritualidade e sim ouvir a Deus. Ouça a Deus, porque com certeza o Senhor tem interesse em falar com você. Tem um interesse. Não tem um momento no qual Deus não queira falar com você. Mas é só você se colocar à disposição de Deus. É só você se colocar na presença de Deus, com uma vida entregue, sem mácula, uma vida totalmente rendida ao Senhor. Espero ter ajudado e espero que a glória de Deus brilhe sobre ti. Amém.